Imagine duas empresas de tecnologia espacial recebendo um enorme desafio da NASA: levar astronautas à estação espacial. De um lado, a tradicional Boeing, com seu legado de décadas na aviação e uma pilha de recursos do governo. Do outro, uma startup liderada por um empreendedor ousado, a SpaceX, que estava apenas começando a se aventurar em voos tripulados. Agora imagine que a startup com bem menos dinheiro consegue superar todos os desafios e fazer o que a gigante não conseguiu. Parece história de filme? Pois é exatamente isso que aconteceu. E hoje vamos mergulhar fundo nessa história cheia de discrepância e reviravoltas. Antes de mais nada, vamos entender o que é o Commercial Crew Program. Em um esforço para reduzir os custos e trazer mais eficiência para o transporte de astronautas, a NASA decidiu apostar em uma abordagem diferente. Em vez de desenvolver espaçonaves por conta própria, ela resolveu terceirizar essa tarefa para empresas privadas. Nasciam assim os contratos bilionários com a Boeing e a SpaceX. A ideia era simples: que essas empresas criassem espaçonaves capazes de levar astronautas à Estação Espacial Internacional e, claro, trazê-los de volta com segurança. O programa teve início em 2010 e seu objetivo era acabar com a dependência dos Estados Unidos em relação à Rússia para enviar astronautas ao espaço. Desde o fim do programa dos ônibus espaciais em 2011, os Estados Unidos ficaram sem uma nave própria para o transporte de astronautas, dependendo exclusivamente das cápsulas russas Soyuz, o que gerava altos custos e limitava a autonomia americana nas missões tripuladas. A NASA queria que empresas americanas assumissem esse papel e, assim, impulsionassem a indústria espacial do país. A concorrência entre a Boeing e a SpaceX foi acirrada desde o início, com ambas empresas recebendo financiamento para desenvolver suas respectivas cápsulas, mas com abordagens bastante diferentes sobre como atingir esse objetivo. E quanto cada empresa recebeu? Aqui é que as coisas começam a ficar interessantes. A Boeing recebeu nada menos do que 4,2 bilhões de dólares. Isso mesmo, uma quantia astronômica, sem trocadilho. Enquanto isso, a SpaceX recebeu um valor consideravelmente menor, 2,6 bilhões de dólares. A diferença é clara. A Boeing, como uma empresa consolidada e com uma história de participação em projetos da NASA, parecia ter todas as vantagens. Mas as aparências enganam. O orçamento maior para a Boeing refletia a confiança que a NASA tinha na empresa e em seu histórico. Porém, essa diferença de financiamento também criou expectativas desproporcionais em relação ao desempenho de cada empresa. A SpaceX, por outro lado, tinha que provar sua capacidade com menos recursos, o que acabou resultando em uma abordagem mais enxuta e eficiente, baseada em inovação constante e testes rápidos. Com tantos recursos em mãos, muitos esperavam que a Boeing fosse cumprir a missão com folga. No entanto, a realidade foi bem diferente. Problemas técnicos, falhas nos testes e um projeto que teve dificuldades em assegurar a segurança dos astronautas transformaram o programa da Boeing em um verdadeiro pesadelo. A cápsula Starliner, que deveria ser a solução da empresa, enfrentou uma série de falhas durante seus testes de voo. Em dezembro de 2019, a primeira tentativa de voo não tripulado da Starliner falhou em atingir a órbita correta devido a um problema no temporizador interno, o que impediu a chegada à Estação Espacial Internacional. Em agosto de 2021, outro teste teve que ser adiado por problemas nas válvulas do sistema de propulsão. Esses problemas foram tão graves que exigiram meses de inspeção e reengenharia antes que a Starliner pudesse voar novamente. A Boeing teve que lidar não apenas com dificuldades técnicas, mas também com uma pressão crescente da NASA e do público.
que esperavam resultados mais rápidos e seguros. Além das falhas técnicas, a Boeing também enfrentou problemas com a integração dos sistemas de software da Starliner. A empresa teve que revisar seu processo de verificação de software depois que um teste revelou falhas graves que poderiam ter causado um desastre se a missão fosse tripulada. Esses desafios mostraram como a complexidade do desenvolvimento espacial não depende apenas de recursos financeiros, mas também da capacidade de inovação e agilidade no ajuste de processos. O teste de voo tripulado da Starliner foi lançado no dia 5 de junho de 2024. Isso aconteceu após uma série de adiamentos. A última suspensão foi em razão de um vazamento de hélio na cápsula. Esse problema não foi entendido como tão grave e a espaçonave decolou. No trajeto, mais vazamentos de hélio foram identificados. A acoplagem também apresentou problema. Uma anomalia fez 5 dos 28 propulsores do módulo falharem em seu funcionamento, atrasando a ancoragem em mais de 1 hora. Após tudo isso, também foi confirmado que a cápsula não tinha condições adequadas de trazer os astronautas de volta à Terra em segurança. Esses problemas constantes geraram uma falha de confiança significativa no projeto e fizeram com que a Boeing acumulasse atrasos e custos adicionais. Enquanto isso, a SpaceX, com seu orçamento menor e sua abordagem inovadora, alcançou o sucesso. A Crew Dragon não apenas cumpriu seus testes, como também levou astronautas à Estação Espacial Internacional e os trouxe de volta em missões bem-sucedidas. Em maio de 2020, a SpaceX fez história ao realizar o primeiro lançamento tripulado de uma empresa privada, a missão Demo-2, que levou os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken à Estação Espacial Internacional e os trouxe de volta com sucesso. Desde então, a Crew Dragon tem realizado múltiplas missões tripuladas, como a Crew 1, Crew 2 e Crew 3, consolidando sua posição como a principal alternativa da NASA para o transporte de astronautas. Cada uma dessas missões trouxe desafios únicos, mas a SpaceX demonstrou uma capacidade incrível de adaptação e resolução rápida de problemas. Um exemplo disso foi a missão Crew 1, em que a cápsula Crew Dragon permaneceu acoplada à Estação Espacial Internacional por quase 6 meses, provando sua durabilidade e confiabilidade em um ambiente de microgravidade. Além disso, a SpaceX foi a primeira a realizar uma missão totalmente civil ao espaço, a Inspiration 4, em setembro de 2021. Isso demonstra não apenas a confiança no design da Crew Dragon, mas também abriu um novo capítulo na exploração espacial comercial, mostrando que missões tripuladas não precisam ser exclusivas de astronautas profissionais. Elon Musk, com sua visão arrojada e foco na eficiência, mostrou ao mundo que era possível fazer mais com menos. E o resultado? Diversas missões concluídas com sucesso, ganhando o respeito tanto da NASA quanto do público. Então, o que exatamente deu errado para a Boeing e certo para a SpaceX? A resposta está na agilidade, na capacidade de inovação e em como as duas empresas encararam o desafio. Enquanto a Boeing seguia um caminho mais burocrático e complexo, a SpaceX adotou uma metodologia de prototipagem rápida e iterativa, permitindo identificar e resolver problemas de maneira muito mais ágil. A SpaceX utilizou uma abordagem de falhar rápido e aprender rápido, o que significa que eles estavam dispostos a testar, falhar e corrigir rapidamente, enquanto a Boeing enfrentava uma série de protocolos e processos mais lentos, o que dificultou seu progresso. A Boeing, como uma empresa mais antiga e estabelecida, tinha uma estrutura que dificultava mudanças rápidas.
Seus processos internos e a cultura de trabalho não eram tão flexíveis quanto os da SpaceX, o que resultou em uma abordagem menos adaptativa. Por outro lado, a SpaceX, liderada por Elon Musk, incentivava a tomada de riscos e a experimentação constante. Isso permitiu à empresa encontrar soluções inovadoras para problemas complexos e se adaptar rapidamente aos desafios. Outro ponto importante foi o uso de tecnologia de ponta pela SpaceX. A Crew Dragon foi projetada com uma interface moderna, incluindo telas sensíveis ao toque para os astronautas, enquanto a Boeing utilizou controles mais tradicionais. Essa diferença não é apenas estética, mas também reflete a abordagem de design da SpaceX, que visava simplificar a experiência dos astronautas e reduzir a possibilidade de erros humanos. Com os resultados desse programa, a mensagem fica clara: o futuro da exploração espacial está cada vez mais nas mãos das empresas privadas, que se mostram capazes de inovar e entregar resultados. A SpaceX, com suas missões bem-sucedidas e abordagem ousada, se firmou como um dos principais nomes do setor. A capacidade de entregar resultados com menos recursos, aliada a um espírito inovador, é o que diferencia essas empresas e molda o futuro da exploração espacial. Além da SpaceX e da Boeing, outras empresas como a Blue Origin e a Sierra Nevada Corporation também estão entrando no setor de transporte espacial. Isso cria um ambiente de competição que pode acelerar ainda mais o desenvolvimento de novas tecnologias. A parceria entre empresas privadas e a NASA se mostrou uma fórmula eficaz para impulsionar a inovação e reduzir os custos de acesso ao espaço. E a Boeing? Talvez seja a hora de repensar sua estratégia se quiser continuar relevante. A empresa precisa aprender com os erros cometidos no desenvolvimento da Starliner e buscar formas de se adaptar ao novo ritmo imposto por empresas como a SpaceX. O mercado espacial não é mais dominado apenas por nomes tradicionais, e aqueles que não conseguem se reinventar correm o risco de ficar para trás. No fim das contas, o Commercial Crew Program acabou sendo um experimento fascinante de como dois caminhos distintos podem levar a resultados completamente diferentes. De um lado, a SpaceX provou que inovação, agilidade e foco podem fazer milagres, mesmo com menos recursos. De outro, a Boeing, mesmo com uma pilha de dinheiro, ficou para trás. Isso demonstra que no mundo atual não é apenas o nome ou a tradição que garantem o sucesso em grandes projetos. A capacidade de se adaptar, inovar e entregar resultados é o que realmente define quem permanece no topo e quem acaba sendo ultrapassado. Independentemente do tamanho ou da história, a mensagem é clara: somente aqueles que se reinventam continuamente podem ter sucesso em um setor tão competitivo como o espacial. O que aprendemos aqui é que o sucesso depende mais do que apenas tradição e financiamento. É preciso coragem para inovar, disposição para assumir os riscos e uma mentalidade voltada para a adaptação constante. Essa é a fórmula que parece estar moldando o futuro da exploração espacial. Se você gostou dessa história de superação, de Davi contra Golias, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e aproveite que chegou até aqui para conhecer mais histórias como essa. Até a próxima!